Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos começando hoje uma temática para o mês todo. Nós tivemos alguns dias atrás uma reunião com todos os pregadores deste mês, alinhando, dando os objetivos, tema, subtema e algumas linhas gerais que todos devem seguir. Não somente por nós crermos na santidade do púlpito, quando alguém vem falar em nome de Deus para um povo que deixou o seu lar, a sua casa, a sua família e vem para cá para ter um encontro com Deus. Esse é um dos motivos. O outro motivo tem a ver com o que nós desejamos que essa igreja seja uma igreja transformadora. Não somente transformada, mas transformadora na palavra. Bom, deixa eu perguntar para vocês. Imagine só, pense no restaurante que vocês gostariam de comemorar o aniversário. Pense no restaurante. Dos bons, hein? Aqueles top. Pense em uma comida, seu prato predileto nesse restaurante. Consegue pensar? Bom, você entra nesse restaurante, é um fino restaurante, a recepcionista abre as portas para você, vem o garçom e você se assenta, você pede o prato, aquele glamour todo, que é claro, você pode ir lá talvez uma vez por ano. Alguns uma vez a cada 2 anos. Uma é para completar as bodas de prata. Bom, aí você aguarda aquela música, fundo musical, e vem o prato. Pronto. Aí vem o prato. E você vai provar o prato. Primeira garfada. Não tem sal. Sem sal nenhum. Há uma aparência, mas não tem a essência. O que você faz com um prato desse? O que faz? Não serve para mais nada. Guarde o desfecho disso para mais tarde. Como é que você vai sair do restaurante? Não, não é bem esse desfecho. O custo de ser discípulo em tempos de superficialidade. Meus irmãos, vivemos tempos em que nunca na história da humanidade se falou tanto, se ouviu tanto. Você com o seu smartphone, você ouve músicas de louvor, gospel no YouTube, mensagens devocionais, você abre ali no Spotify e você tem um acesso, sem dúvida alguma, às mensagens que são pregadas. Então, isso é algo excelente, mas só que estar perto de Jesus é diferente de estar debaixo do senhorio de Jesus. Eu quero convidar você para um texto que nós vamos abrir agora, de Lucas capítulo 14. Eu quero convidar você para uma narrativa. Eu quero convidar você para irmos para Jerusalém. Ok. E aí, diz o texto que uma grande multidão, é Lucas capítulo 14, verso 25 e diante. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Bom, antes de Jesus dizer, deixa eu destacar o seguinte. No original grego, aqui aparecem muitas multidões.
A ênfase é em muitos grupos de pessoas, multidões e mais multidões aparecendo e acompanhando Jesus. E aí no verso 26, Jesus diz para eles: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Primeira vez que ele fala isso nesse texto. Em algumas versões diz não aborrecer pai e mãe, mas nós vamos falar sobre isso. Verso 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, pela segunda vez ele diz, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Bom, Jesus agora fala no campo da lógica, da racionalidade. Verso 29. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Aí vem Jesus pela terceira vez dizer o que nós vamos ouvir agora. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aí ele diz, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Ele não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pessoas seguindo Jesus por curiosidade, pessoas seguindo Jesus por interesse. Ele não amacia a mensagem, ele ora para o público. Vocês pensam que ele quer manter o público? Não, não, não. Ele não amacia o que ele vai falar. E isso nós vamos ver agora. E é uma palavra, se prepare para uma palavra que é um soco no estômago. Vamos dizer juntos? O problema? Essa mensagem está dividida em 3 movimentos. O primeiro é o problema. Caminhar no meio da multidão é diferente de carregar a sua cruz. É como a história de alguém que quer se ingressar numa academia. Ótimo. Ele vai lá, faz a sua inscrição, a academia consegue que ele pague todos, se compromete a pagar todos os 12 meses do ano, compra a indumentária, compra a roupa adequada, compra um tênis caro, e ele faz a sua inscrição, ele consulta alguns especialistas e tal, e começa a pagar, e aí... Bom, o cara fez tudo que tem que fazer, só falta ir para a academia. Ele não vai para a academia. Ele não sabe o que é levantar um peso. Isso acontece na igreja. Aquele camarada da academia, ele paga e não usufrui. Ele entra no time da academia, ele entra, agora é alguém que faz academia, só que ele não usufrui disso. Só tem o nome, só tem a camiseta da academia, mas ele não levanta um peso sequer, ele não usufrui. Sabe qual é o maior perigo? Não é a perseguição. O maior perigo são os crentes presentes na sociedade, mas irrelevantes. Uma porcaria de crente. Que as pessoas nem sabem que são crentes. Aliás, é até bom que não saibam. Porque o perigo é de apodrecer por dentro. O problema não é a falta de contato, mas a falta de entrega, de submissão.
Hoje nós temos muitos eventos gospel. Consumo de músicas altíssimo. Mas temos poucos verdadeiros seguidores, poucos discípulos. O sal sempre representou pureza, preservação. Mas quando ele se torna insípido, ele não presta para mais nada. Mas nem para adubar, aliás, ele prejudica alguns solos quando são jogados nesse solo. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Você é apenas parte da multidão? Ou você é discípulo de Jesus Cristo? Membro da igreja, desta ou de alguma outra igreja, ou você é discípulo de Jesus Cristo? Jesus está me conduzindo ou apenas sigo na mesma direção quando me convém? E quando me convém? E para o que me convém? Como é que Deus me vê? Como multidão ou como discípulo? Israel diz que no mundo que ama o raso, Jesus nos chama para um verdadeiro, profundo, verdadeiro discipulado. Jesus não veio trazer um evangelho light. Jesus não veio trazer um evangelho, teologia da prosperidade. Se nós colocássemos uma placa aí, culto de libertação, de cura, isso aqui encheria. Mas não é esse evangelho que Jesus trouxe, sem custo, sem cruz, sem negue-se a si mesmo. Não é esse evangelho de fachada, água com açúcar. Não é esse evangelho da conveniência, tudo para mim, antropocêntrico, o homem no centro. Jesus prefere esvaziar o auditório do que fazer propaganda enganosa. Aquela igreja que o pastor Dácio me falou, não existe mais. Cresceu tanto. E aí vai entrar a graça de Deus. Como assim? Graça? Sim, a graça. A graça de Deus mostra o custo, revela a verdade e capacita para vivermos a renúncia. A mesma graça que me chamou como eu estou, me chama a permanecer, a não permanecer como eu estou. Graça, pastor, mas tem certeza? A graça obriga. Não, a graça é honesta, radicalmente honesta, sem filtros, revela o custo. Quem não revela o custo é o diabo. Jesus poderia ter aproveitado o entusiasmo da multidão e não falar de cruz, não falar de renúncia, não falar de pecado, estender o tapete verde, e é uma multidão que acompanha Jesus. Ele poderia ter feito isso, como muita gente faz isso. Ele escolhe ser honesto e direto. Jesus bota o preço na mesa de cara. A graça de Deus, meus irmãos, não é tapinha nas costas. Jesus não engana, não ilude. Quem ilude, quem engana é o diabo. Ele que não mostra o custo, ele mostra a coisa como ela não é. Ele não mostra o preço que as pessoas pagam quando enfia o pé na jaca. Jaca? Não. A jaca é tão gostosa. Não vou falar assim, não. Ela não merece. Graça é gratuita, mas não é barata. Custou tudo a Jesus e quando nos alcança, passa a moldar toda a nossa vida. Dietrich Bonhoeffer é quem falou da graça barata, quando a pregação sem perdão, sem exigência de arrependimento ou mudança de vida. Essa é a graça. Porque pela graça do Senhor, Ele fala para a multidão: olha, há um preço a pagar.
Você quer me acompanhar? Vocês querem me seguir? Eu vou dizer esse preço agora. Aí vem as nossas responsabilidades. Está aqui, ó. Qual é a nossa responsabilidade? Responder como? Simpatizante. Jesus se volta para a multidão e diz assim: vocês querem me seguir? Então vamos falar de custo. Quais são esses custos que ele coloca aqui? E o que é que Jesus coloca na mesa? Bom, em primeiro lugar, estou sendo breve porque tem muita coisa pela frente. Em primeiro lugar, Cristo acima de todos e de tudo. Se você quer vir para Jesus, temos que reorganizar as nossas prioridades. Nenhum vínculo pode ser maior do que o vínculo com Jesus Cristo. Ninguém pode ocupar o lugar, desculpa meu amor, mas o lugar de Jesus ninguém pode ocupar na minha vida. Tá? Ninguém pode ocupar o lugar na minha vida que é só de Jesus. E tem que ser o primeiro lugar e não o segundo, o terceiro. Pensei até que não tivesse colocado nada ali. Bom, é isso que diz aqui no versículo 26. Se alguém vem a mim... Está ali. Não, esse aí eu não pus. Na sua cópia não tem. Só na minha. Sabe o que é? O versículo 26. Jesus disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus fala aqui é reorganização dos afetos. Cristo acima de nossos relacionamentos. É por isso que algumas versões dizem: se não aborrecer pai e mãe. Alguém está com alguma versão assim parecida? Algumas versões mais antigas. Há algum erro? Não, porque no grego está isso mesmo. Mas como é que Jesus usa uma figura de linguagem? Ele é tão radical aqui. Bom, deixa eu explicar. No idioma semítico original, o verbo traduz aborrecer, odiar, mas também há uma possibilidade de uma figura de linguagem. Não é ódio que Jesus está falando aqui. Ele está falando em prioridade absoluta. Aliás, quando o jovem começa a se encantar com uma jovem, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Conversar com Deus. Se a pessoa não tem a mesma fé que você tem, não precisa nem conversar com Deus. Vai ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer que essa relação não serve para você. Mas é sério. Mas se a pessoa é da mesma fé, vai orar a Deus. Coloca tudo no altar do Senhor. Aqui Jesus não fala nada de falta de respeito, abandonar a família, não é nada disso. Mas o amor por Cristo tem que ser tão maior quanto que todo outra ligação, relacionamento não pode ser maior. E quanto ao empate, pastor? Não pode ter empate. Nem aquilo que é de sangue, isso não pode. Por exemplo, jovens, adolescentes, quando as amizades, os relacionamentos pressionam você, qual tem sido a sua decisão? Adultos, casais, quando família, tradições, filhos, pesam mais do que muita coisa que você poderia colocar na frente, e você quase que mais do que Jesus.
Eu quero dizer que às vezes não é o diabo que nos cala. É o medo que alimentamos de ser excluído do grupo. A vontade de ser aceito de qualquer jeito pelo grupo. Quantos pais preferem acobertar pecado dos filhos do que serem verdadeiros para com a própria igreja? Quando os pastores poderiam estar ajudando no aconselhamento. Quantas pessoas preferem perder a pureza do que o relacionamento? O seu namorado chama você para passar uma tarde com ele na casa dele. E a sua mãe, seu pai? Ah, minha mãe não está, ela não vai estar. Você não vai, não é besta. Porque se for, você vai cair numa armadilha do diabo. E pode até engravidar. Vai ter muita gente fazendo isso. Tem muitos casais, homens, clicando no computador onde não deveria clicar. E quando os desejos imediatos falam mais alto do que pornografia, do que vícios, por exemplo. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Mas não é só isso. Ele também fala que você tem que carregar a cruz diariamente. Ele diz, se você não tomar sua cruz e me seguir, está fora. A cruz que Jesus diz aqui desmonta um cristianismo de conforto, de sucesso, de bem-estar. É escolher morrer para o eu. É morrer para o orgulho. É morrer para ser o centro das coisas, ser o presidente de tudo que você se envolve. Meus queridos, a cruz não era um pino. Jesus não se refere a um pingente de ouro bonito no pescoço. A cruz sempre foi símbolo de vergonha, de condenação, de morte. Levar a cruz é estar disposto a morrer o seu eu para seguir a Jesus Cristo. Eu quero fazer uma aplicação rápida. Numa cultura do faça o que quiser, Jesus diz, negue-se a si mesmo. O que seria isso? Carregar a cruz e tal, pensar na sogra, pensar no sogro, pensar naquele cunhado, bater o dedinho no móvel, assim, ai. Eu vou dar alguns exemplos. É perdoar quando você tem vontade de se vingar. É perdoar alguém que fez um mal para a sua família, um mal para os seus filhos. É perdoar em santidade quando tudo empurra para o pecado. É ser íntegro no trabalho, mesmo que custe oportunidades e você de repente vai ser mandado embora. É se negar a trabalhar para alguma empresa que aumente o vício em alguma coisa, mesmo estando desempregado. Aconteceu comigo. Já falei essa ilustração. Eu desempregado, passei um mês fazendo testes para ser auditor do estado de São Paulo, 8.000 candidatos, eu sobrei entre os 14. Um mês lá. Depois eu estava desempregado, porque não me chamaram, obviamente, não era vontade de Deus, aí eu não estaria aqui. Aí apareceu uma empresa que abastece o vício. Eu estaria contratado. Falei com meu pai.
segui o conselho dele. Disse não. E semana seguinte estava numa empresa melhor. Servir na igreja quando não há aplauso, quando não tem ninguém olhando, não tem ninguém festejando, se está fora dos holofotes. Mas eu quero ir mais adiante. 3. Pensar antes de dizer sim. Jesus não quer só emoção, Ele quer uma entrega consciente. Ele conta 2 figuras que é lógica. É o homem que constrói uma torre. E naquele tempo, na vila, se você construísse alguma coisa, começasse a construir e não tivesse chance de terminar, você seria motivo de riso naquela vila. O rei que vai à guerra sem pensar direito. Meus irmãos, na igreja, quantos que começaram com entusiasmo foram batizados, entraram para servir em ministérios, e hoje não estamos nem na igreja mais. De vez em quando alguém fala para mim, algum discipulador, olha, tal pessoa diz que não quer mais. Eu não entendo, você entregou sua vida para Jesus, não quer ser discipulado, não quer crescer. Discipulado não é só levantar a sua mão num apelo, mas é uma decisão de todos os dias. A pergunta não é se o evangelho custa. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço e seguir Jesus Cristo? Não é simplesmente uma decisão emocionada. Jesus quer uma entrega esclarecida. E o último custo é renúncia total. Ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Eu queria esse slide. Seguir Jesus não é acrescentar algo espiritual à sua vida, mas é entregar a Ele o direito de definir a sua vida. Tudo passa a ser de Cristo. Como é, pastor? Não é, pastor Dácio? Casa em casa? Ah, põe minha casa, porque não é minha. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, eu queria falar com o proprietário. Bom, o proprietário quem é? Oh, é Jesus. Mas pode falar comigo mesmo. Eu passo o recado. Não, foi sério mesmo, foi sério. Então, se na verdade isso é renunciar. O que é renunciar? É abrir mão do controle. Não significa vender tudo e ir embora para um monastério. Voto de pobreza. Não é isso. Mas é reconhecer que nada é intocável para mim, se Jesus pedir, eu entrego. Então eu vou passar o meu tempo, eu vou submeter para Jesus, não são as obras. Ah, eu passo o dia todo muito ocupado, à noite, não dá nem para começar a oração, e eu durmo na oração, não tenho como fazer devocional com a minha esposa, sério, tá bom. Você por acaso assistiu alguma série? Ah, uma, né, pastor? Tá bom. Como é que está o seu WhatsApp? Está em dia ou está atrasado? Tá. Você não tem tempo nenhum para entregar para Jesus. Nós vamos fazer um trabalho evangelístico aqui na frente. Aliás, ontem o Mais 60 fez um trabalho maravilhoso aqui na rua. Nós já conversamos. Eu vou entregar para o pastor Luiz. A inauguração da frente vai ser com um grande trabalho lá na frente. Para evangelizar pessoas do farol, pessoas que passam ali. Ah, pastor, mas eu não... deixa eu ver. Esse dia eu tenho compromisso. Tá bom, aqui ninguém tem compromisso nenhum. É engraçado, pessoal, quando alguém fala assim, vamos fazer tal negócio? Não, olha, eu não posso porque
eu tenho compromisso. Tá bom. Então aqui é uma cambada de... Nós somos uma cambada de... Só você tem compromisso? Renunciar é submeter a generosidade, o estilo de vida que glorifica a Deus. É fazer com que os meus relacionamentos sejam filtrados pela vontade de Deus. Não vou namorar qualquer um, não vou me relacionar com qualquer um, não vou para qualquer lugar. Não. Tem que ser filtrado pela vontade de Deus. E outra coisa, hein? O não crente. Mas como vou saber? Convide para vir para a igreja. Se ele vier, é bom sinal. Se bem que isso nunca foi tática de evangelização, né? Mas se ele não vier, não quiser vir, depois que casar é pior ainda. Submeter os seus planos, sua profissão, seus sonhos, seus projetos para o Senhor. E aqui, irmãos, olha só essa imagem. Discipulado menos o custo é igual a... Em tempos de superficialidade, qual é a sua e a minha resposta? Quando nós tiramos o custo do discipulado, nós perdemos o impacto, perdemos o testemunho e perdemos a credibilidade. Eu quero relembrar os 4 passos. Cristo acima do quê? Relacionamentos, é isso aí. Carregar a cruz diária. Por favor, não vai, você entendeu errado, eu vou sair daqui e vou comprar uma cruz para colocar aqui. Não é isso. Decisão consciente, mas que não apenas emotiva. E renúncia total, tudo é dele. Aí eu pergunto, e você, onde é que fica? Porque se você concordar com isso, se você fizer isso, se essa for a sua vontade de submeter a igreja, vamos ler ali, a recompensa da renúncia, olha que coisa maravilhosa, vamos ler juntos. A igreja que leva a sério o custo é a igreja que salga o mundo de esperança, verdade e amor. Amém? Você pode ficar neutro? Não. Ou a gente está com Jesus, ou está com... Sabe, né? Neutro você não fica. Ou você caminha com Jesus como discípulo, ou você continua como membro de alguma igreja, religioso, na multidão. Aqui não tem neutralidade. E hoje é o dia de decidir quem eu sou diante de Jesus. Quem você é diante de Jesus? Ele sabe. E você sabe também. Quem você tem sido diante de Jesus? Identifique uma área onde o custo tem sido mais alto para você. Eu quero convidar você a entregar essa área para Jesus. Entregar sua vida para Jesus. Nós vamos cantar daqui a pouco, o pessoal pode vir aqui. Uma música que diz: Tu és tudo o que eu mais quero. É verdade? Porque às vezes a gente canta e não pensa no que cantamos. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Aos teus pés eu me rendo. Bom, irmãos queridos, eu quero dar a oportunidade nesta noite a você sair da multidão, da sua multidão. Não é, isso aqui não é multidão, isso aqui é uma igreja. Mas a sua multidão. Jesus disse: Vinde a mim você que está cansado e oprimido, e eu aliviarei você. Jesus diz tantas coisas maravilhosas. Ele faz tantas declarações de amor.
Mas ele diz: quer vir após mim? Tem um custo. Quer ser meu discípulo?